Olá, turma, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Essa aula que eu estou gravando é acerca da oficina de diversidade cultural. Nós estamos na última semana do mês, sendo assim, então, é a última aula acerca deste tema. E eu estarei falando sobre a valorização da diversidade. Bom, o objetivo é promover a consciência, o respeito, a solidariedade com o próximo e o patriotismo. Destacar a importância e a necessidade de respeitar todas as culturas, quaisquer que sejam elas. Ao longo destas semanas, né, neste mês, nós vimos aí alguns temas, né, acerca aí de diversidade cultural. Falamos um pouco sobre os direitos humanos, proteção à diversidade cultural, falamos a diversidade cultural brasileira, falamos sobre a inclusão no mercado de trabalho, né? E também ali no filme nós vimos sobre as tensões raciais, né, que existem. Então falamos aí ao longo deste mês muito sobre essa temática, né? Atualmente sabemos então que a diversidade cultural ela está presente em nossa realidade, né? Os países, não só o Brasil, como num todo, né? É um país miscigenado, né? É necessário identificarmos a identidade de nossa nação. Então, ao longo destas aulas, a questão principal era a gente identificar principalmente a nossa identidade como brasileiro. Por isso que teve uma aula, inclusive, voltada totalmente para isso. Reconhecer, então, a diversidade cultural do nosso país, os nossos costumes, valorizar, compreender a beleza da diversidade afro-brasileira, respeitar a etnia, a religiosidade, né, a cultura do nosso país, tudo isso. Então, ao longo dessas semanas, nós enfatizamos muito acerca disso. Para concluir mesmo, porque essa aula é mais questão de conclusão, né, desse tema, eu vou pedir o seguinte: a atividade que eu vou passar nessa semana, vocês vão estar recapitulando. Ali no Google Class fica disponível, né, para vocês todo o material didático que foi passado ao longo aí dessas semanas, dá uma visualizada novamente para vocês poderem estar realizando essa atividade. Como que vai ser? Vocês vão redigir um resumo de 15 linhas e o tema, vocês vão falar sobre a valorização da diversidade. Então, as aulas que foram passadas, né, ao longo aí deste mês, dá uma revisada, vocês podem tirar de lá também. Não estou falando tirar uma frase e colocar, né? Para vocês tirar um conceito, né? Para redigir um resumo, tá? Tem que ser, então, um resumo baseado no que a gente falou, tá? Tem que ter um direcionamento, não adianta também jogar algo ali, falar no texto e não ter um direcionamento certo. Se você for falar sobre diversidade brasileira, a gente valorizar a diversidade do nosso povo, ou falar sobre valorização da diversidade de outro país, ou quiser falar sobre tensões raciais, que é já pauta do filme que a gente viu, a pauta. Se quiser falar também sobre inclusão, que a gente falou no mercado de trabalho. Então, tem vários direcionamentos para a gente falar sobre como valorizar a diversidade. Então, eu gostaria que vocês aí fizessem um resumo. A pretensão do resumo está realmente aí eu verificando como que vocês têm tido aí um entendimento nestas semanas acerca dessa oficina. Também ver acerca aí de como que a interpretação de texto de vocês, a produção de texto de vocês, também acerca aí da escrita, né, acerca de pontuação, de tudo isso, tá? Então, vamos aí concluir com esse resumo aí que vocês vão estar realizando, tá bom? Lembrando, começo, meio e fim, tá? Precisa ter um direcionamento, precisa ter uma conclusão no final. O que podemos, então, fazer para melhorar essa situação? Enfim, então, tem tudo isso, tá? E é isso, então, é algo mais conclusório, tá? Essa aula, mais para vocês entenderem aí a questão sobre o tema que a gente falou ao longo desse mês, vocês estarem aí dando uma revisada no material didático para ter acesso, certo? E realizar, então, essa atividade, tá ok? Qualquer dúvida que tiverem, é só me contatar através do Google Classroom, tá? Então, tenham todos uma ótima atividade. E nos vemos, então, na próxima semana, que vamos iniciar uma outra oficina, tá certo? Até mais!